Vamos lá. Então, para o Matheus e para o Vitor, não vai ser esse início, né, da aula, não vai ser nada assim muito novo, mas a gente vai revisar esse conteúdo, porque eu prometi, né, para vocês na aula passada, da gente só finalizar aquela questão de como melhor interpretar, né, os textos todos. E aí eu falei a respeito da identificação da linguagem verbal, não verbal e mista. Vou falar rapidamente para o Vitor e para o Matheus, como eu falei, vai ser mais uma revisão. Então, pensando que essas questões são importantes, dependendo do gênero textual que é trazido para a gente, a linguagem não verbal, ela é muito importante, porque ela ganha aí uma dimensão, eu diria até que maior do que a própria linguagem verbal. Então, o que que é não verbal? É toda a comunicação que é transmitida sem a utilização de palavras. Como que isso acontece? Isso pode acontecer ou pelo gestual, que é o que a gente chama de linguagem corporal, né? Ou isso pode ocorrer pela expressão facial, ou ainda, se for numa situação de comunicação oral, a partir da entonação da voz. Mesmo que a pessoa esteja utilizando, então, palavras, né, claro, para ela se comunicar através da voz, a partir da entonação que ela usa, a gente consegue perceber qual a intenção, né, ali. Se ela está relaxada, se ela está calma, se ela está tranquila, se ela está agitada, se ela está nervosa, se ela está brava, dá para a gente saber tudo isso. Agora, quando a gente está pensando no texto escrito, então, né, que ele não é na modalidade oral, aí a gente não tem esse recurso da entonação, mas temos o recurso da expressão corporal, ou ainda da expressão facial. A gente também tem a questão do cenário em que essa comunicação está ocorrendo. É claro que a gente está falando de gêneros específicos, né? Que é o caso, por exemplo, da história em quadrinho, que é o caso, por exemplo, da charge, que é o caso, por exemplo, do cartoon. A gente vai encontrar essas modalidades, então, nessas possibilidades, nesses gêneros textuais. Dentro de um gênero, por exemplo, como um artigo científico, como uma dissertação mesmo, ou ainda uma entrevista, qualquer coisa assim, a gente vai encontrar linguagem não verbal? Não, né? Porque essa comunicação essencialmente vai ocorrer com o uso das palavras. E aí a gente tem que pensar que dentro dessa história toda, dessa nossa conversa aí, de vestibular, tanto nas questões quanto na própria proposta de redação, a gente pode encontrar a ocorrência, então, ou da história em quadrinho, ou da charge, ou do cartoon. Então, às vezes, inclusive, a gente só tem a capacidade, né, de compreensão, de interpretação, de maneira, assim, mais abrangente, mais ampla, a partir do texto ali que nós estamos em contato, quando a gente tem essa questão aí da linguagem não verbal, da correta interpretação disso. E aí, a gente tem que pensar aquilo que eu falei para vocês no nosso primeiro encontro, né? Todas as experiências pelas quais a gente já passou, tanto na nossa formação escolar, quanto na nossa formação pessoal, elas são importantes e elas construíram essa nossa capacidade, essa nossa habilidade. Então, não fiquem, né, imaginando. Estou falando isso porque é muito comum os alunos falarem assim para mim: uma questão de Unicamp, uma questão de FUVEST, ou mesmo uma questão de Enem, que seja trazida para mim de interpretação de texto, me deixa um pouco assim ansioso, ou até nervoso, porque eu acho que é muito difícil. E não, né? A gente tem que pensar que todos aqueles conceitos que foram trabalhados conosco desde as primeiras séries do nosso ensino fundamental, eles são os mesmos conceitos que a gente continua trabalhando, só que de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Então, acreditem que vocês têm, sim, toda essa capacidade, essa habilidade, muito bem desenvolvidas, inclusive, para fazer a correta interpretação de qualquer texto, de qualquer questão, inclusive, não só as questões de linguagens. A interpretação, ela é importante para você,
nas questões de matemática, nas questões de física, nas questões de química, eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento, já tiveram dúvidas numa questão de qualquer outra disciplina, e, na verdade, quando vocês viram o professor daquela disciplina resolvendo essa questão, vocês pensaram, nossa, não acredito que era só isso, por que que eu não vi isso? Eu sabia o conteúdo, mas eu não sabia o que que era para fazer. Isso é uma frase clássica, né, que todo aluno tem aí no seu repertório várias vezes durante a sua jornada aí como estudante. Então, pensem que essa questão da interpretação é importante para tudo, não só para as questões de linguagens, né? E aí, pensando nisso, então, todo mundo tem essa capacidade, essa habilidade muito desenvolvida, porque a gente faz isso desde muito pequenininhos, inclusive em relação especialmente à questão da linguagem não verbal, tá? Então, dependendo do gênero com o qual vocês tenham que entrar em contato, esses aspectos são importantes. Vocês com certeza já viram alguma proposta de redação, por exemplo, que tenha trazido ou uma charge, ou uma tirinha, né, ou um cartoon, para vocês analisarem como coletânea, compondo ali, né, a coletânea dos textos. Então, acreditem, essa é uma questão interessantíssima. Eu vou deixar para vocês também, depois, material a respeito disso, dessa discussão, né, de linguagem verbal e não verbal, e também um link para um vídeo meu que eu tenho falando sobre isso, dando exemplo de questão, inclusive de vestibular, em que vocês conseguem visualizar isso melhor, tá? E aí, então, a gente vai para aquilo que eu tinha falado para vocês, da gente discutir um tema de redação juntos. Eu até dei um spoiler, né, disso. Nossa, o fone não para no meu ouvido. Eu até tinha dado um spoiler disso para vocês, naquela minha conversa, eu acho que com o Zé, de Biologia, no início da aula dele, a gente começou a falar da Simone Biles. Lembram que eu falei isso? Tudo bem que foi na terça-feira, hoje já é quinta, mas acho que dá para vocês lembrarem, né? E aí eu trouxe um texto para a gente se inteirar um pouquinho, né, dessa discussão e de outras discussões que foram propostas, que estão sendo propostas, né, na verdade, a partir dos Jogos Olímpicos aí de Tóquio. Lembrando, pessoal, que é muito comum também os candidatos todos aos vestibulares pensarem assim, eu preciso tentar adivinhar a proposta de redação do Enem, da Unesp, da FUVEST, enfim, de qualquer vestibular. E o que eu digo para vocês é o seguinte, para quem já é meu aluno, né, no caso o Matheus e o Vitor, já me ouviram repetindo isso várias vezes. O que eu digo para vocês é o seguinte, é uma tarefa praticamente impossível a gente tentar adivinhar, principalmente quando a gente olha para a prova do Enem, por exemplo, que sempre surpreende, né? No ano passado, se vocês acompanharam aí as apostas todas a respeito dos temas, nossa, cada coisa que eu ouvi, inclusive de pessoas, professores que têm canais no YouTube e tudo, falando que eles tinham certeza incontestável de determinados temas, porque o MEC tinha vazado o tema da redação, sabe? Uma teoria da conspiração mais mirabolante que a outra. Então, o que eu digo é, não caiam nessa armadilha de tentar adivinhar temas de redação ou de pessoas que falem para você, vai cair isso aqui, porque isso é a maior besteira do mundo. Agora, o que é importante, sim, claro, não vamos deixar isso de lado em momento algum, é a gente tentar discutir temas que sejam importantes durante o ano. Por quê? Porque todas essas discussões, elas vão agregar informação para o nosso repertório pessoal. Vão fazer com que a gente tire o nosso cérebro o nosso pensamento, né, daquela zona de conforto de não saber conectar as ideias, correlacionar as informações, não conseguir expressar a sua opinião sem que seja algo extremamente repetitivo, né? Então, essas discussões do tipo, eu gostaria muito de tentar adivinhar o tema da redação, elas não são importantes para você, de fato, saber o que vai ser cobrado,
na redação, mas elas são importantes porque vão agregar informação, se você levar aquilo a sério, né? Sem dúvida, para o teu repertório pessoal. Então, assim, a minha proposta para hoje é que a gente agregue informação mesmo. Eu até falei, né, eu acho que foi no Stories, eu acho, do Instagram, do Gênesis, falei que é um tema quente, né? Porque realmente tudo aquilo que é muito discutido, que esteve em pauta de alguma forma na mídia, de uma forma geral, pode aparecer, de fato, nos temas de redação. Mas a minha proposta não é esse jogo de adivinhação. A minha proposta é que a gente explore um pouquinho os assuntos que estejam ao nosso redor, que é aquela nossa conversa da nossa aula da terça-feira, de que tudo é importante, né? A partir então da terça-feira, tudo passou a ser importante para você, todos os textos, todas as informações, todas as ideias, todas as discussões, por mais tontas que elas pareçam ser, ou supérfluas, pensa assim, se a mídia está explorando aquilo, pode vir a aparecer em algum lugar, tá? E quando eu digo mídia, é qualquer formato de mídia, inclusive, né? Há 30 anos atrás, quando a gente falava em mídia, a gente falava em mídia impressa e mídia televisiva. Ponto final. Hoje a gente tem uma variedade muito grande de mídias, ou seja, a discussão mais intensa, mais inflamada, mais popularizada, inclusive, né? Todos nós somos fontes aí de informação, porque todos nós interagimos o tempo todo e postamos o tempo todo, né? Então, qualquer coisa que qualquer anônimo possa ter trazido aí para a internet pode viralizar, que é o que a gente diz, e pode se tornar assunto, pode virar discussão, tá? Então, a ideia é essa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder se inteirar desse assunto, então, e aí a gente vai abrir as discussões. Só que uma coisa, gente, eu preciso que vocês interajam, né? Senão fica uma coisa muito chata de só eu falando, de maneira descontrolada, e ninguém participando de fato, tá? Então, a partir de agora, que eu estou compartilhando na tela com vocês, eu vou pedir para que vocês falem comigo com o microfone aberto, tá? Por favor. Porque eu não estou vendo mais o chat, ó. Vocês estão vendo aí minha tela? A minha tela está em tela cheia. Esse arquivo é em PDF. Então, por isso que eu não estou em contato mais com o chat, tá? Então, olha que legal, gente. Essa, na verdade, é uma matéria. É isso, só um minuto. Algumas pessoas entraram enquanto eu estava falando, né? A Pamela, o Eduardo e agora a Maria Eduarda. Sejam bem-vindos, gente. Vamos lá, então. É, essa matéria foi publicada no jornal É o País. Mas, de novo, né? A gente tem aí essa discussão se tornando ampla e em diferentes formatos de mídia. Então, é um assunto que virou notícia e que, a partir disso, todo mundo passou a comentar, a se posicionar, a sustentar uma opinião a respeito. E aí eu coloquei como se fosse essa única matéria, como se fosse lá uma proposta mesmo de redação, e como se essa única matéria fosse a coletânea, tá? Então, olhem aí, vamos supor, né, que isso aparecesse em alguma proposta de redação, teria, inclusive, a partir dessa pergunta, desse questionamento, ó, sexualização ou empoderamento? A patrulha de como as atletas se vestem volta aos Jogos Olímpicos. Então, se fosse o tema mesmo da redação, você poderia pensar assim, caso você não estivesse a par desse assunto. Sei lá do que isso está falando, sexualização, empoderamento, patrulha de vestimenta, que coisa é essa? O que a gente faz a partir disso? Então, tentei lá ficar adivinhando os temas da redação, não consegui jogar esse jogo da adivinhação, né? Me surpreendi, agora eu vou arrancar os cabelos. A gente vai buscar as informações disso na própria coletânea. Só que é a partir dessa coletânea que a gente vai, então, fornecer subsídios, né, de informação
para o nosso raciocínio, para o nosso pensamento, e a partir disso é que a gente vai correlacionar com outras possibilidades, tá? Então vamos lá, ó. As jogadoras de handball norueguesas, as ginastas alemãs e uma saltadora britânica têm algo em comum. Os juízes não gostam dos uniformes que elas usam para competir. E aí a gente tem uma foto e a descrição, né, do que tem aí na foto. Ó, ginastas americanas com Simone Biles na frente, competindo em Tóquio. Olhem que legal. Então vamos lá. Os Jogos Olímpicos de Tóquio acabam de começar e com eles as primeiras polêmicas sobre o vestuário das atletas. Vamos imaginar então que você está lá fazendo a prova oficial, se deparou com isso aí, leu lá o tema, né, que a gente acabou de ler juntos, ficou pensando, sei lá do que eles estão falando, começou com essa leitura do jeitinho que a gente está fazendo aqui, e aí você acabou de ler isso aí, ó. Acabam de começar com eles as primeiras polêmicas sobre o vestuário das atletas. Se você assiste às práticas esportivas, né, na televisão, na internet, você com certeza já fez algum tipo de observação a respeito da diferença que existe entre uniformes femininos e uniformes masculinos para determinadas práticas esportivas. Sim ou não? Falem para mim quem já fez esse tipo de observação. Nunca fiz. Nunca fez. Quem falou agora? É o Matheus. O Matheus. Perdão, Matheus, não tinha reconhecido sua voz. Vitor, Eduardo, a Maria Eduarda, a Pamela, tinham feito já? Tinham observado? Eu já observei Já observou? O que vocês pensaram a respeito disso? que é uma diferença enorme que meio que para a prática esportiva não vai fazer muita diferença entre a roupa masculina e a roupa feminina e é tão diferente. Exatamente. Vamos dar um exemplo disso que a gente está falando? Se você olhar para a roupa, né, para o vestuário do basquete, por exemplo, não tem muita diferença, certo? Se você olhar para o vestuário do futebol, não tem muita diferença. Se você olhar para o vestuário da prática do vôlei, aí a gente já começa a ver uma certa diferença, concordam? Do vôlei de quadra mesmo. Porque os meninos, eles jogam com aquele calção que é mais largo, mais comprido. E as meninas? Quem lembra como é o uniforme do vôlei de quadra? Shorts curto? É um short mais curto e mais justo, né? Inclusive. E quando a gente olha para o vôlei de praia, o que acontece? Os homens jogam de sunga? Vocês lembram disso? Se os homens jogam de sunga? Desculpa, falhou o som, não ouvi. Elas jogam de top também, além do shorts curto. Isso. As meninas jogam no vôlei de praia de biquíni, né? Na verdade, porque é um top. E a parte de baixo seria como uma parte de baixo de biquíni mesmo. Claro que não é o fio dental, graças ao bom Jesus, né? Mas é uma calcinha ali de biquíni. E os meninos do vôlei de praia, eles jogam com calção e com camiseta regata, ou seja, não estão expondo de fato o seu corpo, né? Apenas as pernas e os braços. Mas o peitoral do homem está ali protegido, e abdômen também. E o glúteo, a virilha, as pernas, né, de uma forma geral, também estão bem protegidas. Então, a gente fez aí uma observação inicial a partir das duas primeiras linhas do texto, só para a gente poder entender, de fato, sobre o que é que estão discutindo, afinal, né?
Porque caso você nunca tenha parado para fazer essa observação, igual o Matheus falou, nunca parei para pensar. Esse é o momento, então, da gente parar para pensar. Então, vamos nos imaginar lá numa situação de prova oficial, né? Pode ser de Enem ou de qualquer outro vestibular que vocês forem prestar. E aí você está lendo aí essas linhas iniciais, e aí você pensa assim, nossa, nunca parei para pensar nisso. Então, esse é o momento de você colocar, né, o seu pensamento nesse sentido, de você fazer essas observações. Vejam, isso não está explícito no texto. Ninguém mandou você fazer isso a partir do texto, daquilo que está escrito no texto. Está nas entrelinhas. Então, para você poder interpretar melhor aquilo que está sendo trazido para você, você precisa buscar as referências que estão além, né? Então, a partir disso, por que polêmica de vestuário das atletas? Que história é essa? Aí você já se conecta, então, com essa possibilidade de diferença que existe entre os vestuários. Vamos lá. A que fez mais barulho tem a ver com a seleção norueguesa feminina de handball de praia, que foi multada pela Comissão de Disciplina da Associação Europeia de Handball por comparecer ao torneio usando top e short, em vez do biquíni regulamentar, com corte em ângulo ascendente em direção à parte superior da perna, ou seja, cavado, né? E com uma largura lateral máxima de 10 centímetros. Então, essa largura lateral é justamente o equivalente à lateral ali da calcinha, né? Então, podia ter no máximo 10 centímetros. 10 centímetros é uma largura muito pequena, né, gente? Ou seja, é uma calcinha de biquíni, de fato, e não um short, né? E aí, de novo, por que que uma mulher precisa jogar dessa maneira, ok? Então, vamos continuar aí, ó. A federação, primeiro, ameaçou multar as jogadoras norueguesas com 50 euros, o equivalente a R$ 306 por pessoa, e mais tarde desclassificá-las. Por isso, elas finalmente tiveram que disputar seu jogo contra a seleção da Hungria com uniforme oficial. Ainda assim, aproveitaram a atenção captada pelo assunto. Não nos enganemos, pode haver uma pandemia e uma crise climática, mas os meios de comunicação não deixarão passar a oportunidade de colocar calcinha no título da notícia e ilustrá-la com jovens atléticas vestindo pouca roupa, para denunciar a hipersexualização exigida das esportistas. A foto grupal que elas fizeram com seus companheiros da equipe masculina diz tudo. Elas de biquíni, eles com camiseta sem manga e o short no meio da coxa, que é exatamente o que acontece com o vôlei de praia também, né? Então, de novo, o porquê desse tipo de discussão? Porque a gente tem que pensar lá no título, né? É a sexualização ou é um empoderamento? Porque algumas pessoas podem olhar para esse comportamento dessas atletas e podem julgar da seguinte maneira: nossa, eu acho que elas estavam querendo só roubar a atenção. Nossa, eu acho que elas estavam querendo aparecer, porque afinal de contas, há tanto tempo que essa prática esportiva é dessa maneira, por que que agora resolveram se rebelar, né, contra tudo isso? Por que essa discussão agora? E aí, esse tipo de posicionamento poderia, inclusive, ser completamente oposto a essa ideia do empoderamento, no sentido de que a mulher, na verdade, está querendo se inferiorizar para aparecer. Então, a gente vai precisar, caso isso daqui fosse, de fato, né, uma proposta de redação, a gente vai precisar se posicionar. Se a gente realmente acha que isso é um empoderamento, essa revolta, né, esse momento de basta, não vamos mais aceitar isso, ou se é a sexualização por parte delas, no sentido de que, nossa, o que que tem de mais? É só um uniforme, né? Porque algumas pessoas poderiam, inclusive, vocês podem até ter ouvido isso, eu não sei o quanto as casas de vocês estão acompanhando os Jogos Olímpicos,
Mas, normalmente, esse tipo de comportamento, esse tipo de notícia, gera uma reação nas pessoas. E aí, de repente, alguém que vocês conheçam até possa ter dito isso. Nossa, mas o que tinha de mais? Imagina, elas estão ali para praticar esporte, ninguém está querendo ficar ó, olhando a bunda dela, olhando sei lá o que dela. Não, elas só estão praticando esporte. Então a gente precisa se posicionar em relação a isso, tá? Tá cedo ainda para vocês se posicionarem, eu vou continuar lendo aí junto com vocês, para a gente poder tirar mais informações aí, tá? Mas a patrulha da roupa feminina também vai no sentido oposto. Mês passado, a atleta paralímpica inglesa Olivia Breen recebeu uma advertência dos juízes no Campeonato Britânico por usar calcinhas esportivas reveladoras demais. Não se deve fazer as mulheres se sentirem coibidas pela roupa que usam ao competir, e sim confortáveis e seguras, denunciou Breen na época. Disse também que muitas outras atletas haviam lhe contado que receberam comentários similares por parte dos árbitros. Breen pensa em levar o mesmo micro short da marca Adidas aos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Assim que as provas começarem e ocorrerem as primeiras competições de ginástica artística e nado sincronizado, surgirão novamente as mesmas perguntas que se ouvem a cada 4 anos. É necessário que as atletas usem maquiagem? Olha que legal, gente. Outra pitada importante. Quem já tinha parado para pensar a respeito do uso da maquiagem numa prática esportiva? Sejam sinceros aí comigo. Eu não. Não, né? A gente normalmente, quando olha para essas práticas esportivas também, que estão sendo trazidas aí, como o nado sincronizado ou a ginástica artística, elas parecem muito distantes da nossa realidade, concordam? Porque aqui no Brasil a gente não tem tradição, né? Inclusive, a gente passou a ter um olhar um pouco mais dedicado para a ginástica, que não é artística, né? Aliás, a ginástica rítmica, né? Que tem a maquiagem. Mas para a ginástica artística, a gente começou a ter um olhar mais dedicado quando a gente começou a despontar nas competições. Agora, por exemplo, que nós somos medalha de prata na ginástica feminina, né? A gente começa a ter aí uma atenção maior. Mas, há pouco tempo atrás, a gente não tinha essa tradição, é muito distante, então por isso que possivelmente a gente nunca pensou nessa história da maquiagem. Quando a gente pensa em prática esportiva dentro das escolas, por exemplo, o que mais acontece? De atividade esportiva dentro das escolas, quais são as mais comuns? Futebol, Futebol, vôlei, mais? talvez. Vôlei, e que mais? Basquete também. Basquete. Então, essas 3 modalidades esportivas são as que mais são próximas da nossa realidade mesmo, né? Quando a gente pensa em prática esportiva. Porque é aquilo que conseguem colocar dentro das escolas, inclusive de qualquer nível, né, de social dessa escola, porque requer pouco investimento, né? Então, uma quadra de futebol, que é a mesma utilizada para vôlei, que por sua vez é a mesma utilizada para o basquete, não requer tanto investimento assim, né? Materiais utilizados nas aulas também, por serem esportes extremamente populares, todo mundo sabe as regras, né? Dificilmente alguém que não saiba a regra de basquete, a regra mínima, né? De basquete, de vôlei, de futebol. Então, a gente pratica mesmo nas escolas. Agora, quando a gente pensa em nado sincronizado, puxa, é um negócio muito específico, né? Tanto é que eu acredito que a audiência desse tipo de esporte na TV, por exemplo, seja muito baixa, mesmo em eventos como os Jogos Olímpicos, né?
Então, é uma discussão interessante, ó, essa daí. É necessário que as atletas usem maquiagem? Que lugar as lantejoulas têm no cabelo em uniforme esportivo? Por que uma atleta superdotada como Simone Biles precisa competir com laços no cabelo, como se estivesse num show infantil? Olha que discussão interessante. Porque, ao mesmo tempo, de novo, que uma pessoa possa se posicionar em relação a isso que está sendo discutido assim, aí, da seguinte maneira: nossa, mas é sério mesmo que agora vocês vão encasquetar com o laço que está na cabeça da Simone Biles? Ou então que vocês vão encasquetar com a porra da maquiagem que as meninas do nado sincronizado usam? Mas não é uma questão só de encasquetar. É uma questão de o porquê daquilo, né? Dos questionamentos serem trazidos à tona, justamente porque para tudo isso, foi estabelecida uma funcionalidade. E é isso que está sendo discutido. Quem consegue adivinhar essa funcionalidade que foi atribuída, por exemplo, ao laço, à lantejola, à maquiagem, nessas práticas esportivas? Quem consegue tentar trazer para a gente aí, para a nossa discussão, para apimentar a nossa discussão? O laço eu achava que era pro cabelo não atrapalhar na hora do salto, das coisas. Eu achava que Sim, era por isso o laço. com certeza. A questão do prender o cabelo é importante, mas precisa mesmo ser daquele jeitinho que elas fazem? De colocar um monte de enfeitezinhos, de colocar um monte de coisinhas. Eu acho que a mulher, não só no esporte, mas ela sempre foi como um objeto como se fosse uma mulher, um show mesmo, né? Como ela disse. Então, enfeitar a mulher para chamar a atenção do público. Isso, ou seja, nós temos a questão da objetificação, né, da mulher, porque ela deixou de ser uma pessoa como qualquer outra que está ali, como os homens, por exemplo, que inclusive não há nenhuma exigência, né, em relação a eles, de como eles vão se apresentar, pelo contrário, mas sim nesse sentido de que, nossa, imagina que da hora se a gente colocar um monte de mulher bonita, porque normalmente o atleta tem o corpo em ordem, né? Tem o corpo bonito, vamos ser sinceros. E se a gente colocá-las arrumadas, puta, isso vai dar uma audiência que eu não quero nem ver. E vocês sabem que os atletas, eles são patrocinados, né? Pelas grandes marcas. E essas grandes marcas esportivas, inclusive, elas exploram essa questão, né, de venda mesmo do corpo feminino, não só do corpo feminino, do masculino também, mas a gente tem essa história de trazer elementos que são típicos de outros momentos para a questão feminina, para a prática esportiva, que é exatamente essa discussão, né? Por que que a maquiagem vai fazer com que o rendimento da atleta seja melhor? Ou então, por que que o laço no cabelo? Porque ela simplesmente poderia fazer um rabo de cavalo ou um birote de qualquer jeito, sem tanta preocupação, né, com a apresentação em si do cabelo. As meninas da ginástica rítmica, por exemplo, ou mesmo as meninas do nado sincronizado, elas têm ornamentos de cabeça mesmo, né? Enfeites que são do grupo, que é tudo igualzinho de todas elas, ou seja, existe toda uma mística que foi criada em torno da prática esportiva, sendo que esses elementos não contribuem em nada para a prática em si, né? Não contribuem para aquele momento, para o rendimento da atleta. Isso é interessante também da gente pensar, tá? Em 1978, olha como faz tempo, uma professora estadunidense de educação física e fisioterapia, chamada Emily Rugalter, sei lá como fala o nome dela, batizou esse fenômeno de o pedido de desculpas feminino. O que ela quis dizer com isso, gente? O pedido de desculpas feminino. Quando a mulher se enfeita ou precisa estar enfeitada para estar lá na prática esportiva. O que ela quis dizer com isso?
Eu interpreto como se a mulher não tivesse que estar ali. Ela tá meio que Isso, pedindo desculpa por ter mais oportunidades ali, sabe? exato. É como se ela falasse assim: olha, eu não estou querendo me igualar ao homem. Eu tanto não estou querendo que eu estou aqui enfeitada e ele não, né? Então, eu estou aqui, eu também posso galgar altas posições, eu posso ter destaque, inclusive na prática esportiva, mas não é como se eu quisesse ser um homem, tá? Eu estou na minha posição feminina, né? Então, é exatamente isso. Ela argumentou que todos esses elementos, assim como, por exemplo, os segmentos de dança mais vistosos na ginástica rítmica, teriam sido implementados para afugentar os estereótipos de lesbiandade. Olha só que pesado isso, para a década de 70, né? Final, tudo bem, da década de 70, mas ainda assim, é como se as mulheres, então, quisessem, de novo, né, dizer, eu não deixei de ser mulher praticando essa prática, tanto, praticando essa prática não, né, praticando essa atividade física, tanto não deixei de ser mulher, que existem modalidades que são mais femininas, vamos dizer assim, como a ginástica rítmica, que só existe para mulheres, né, não existe para homens. E aí tem os elementos de dança que são inseridos e tudo mais. Associados na época com as atletas e, em geral, para que as mulheres conseguissem ser perdoadas pelo que entendiam como falta de feminilidade, para compensar o fato de estarem se mostrando fortes, rápidas, ágeis e, de alguma forma, masculinas. Exigia-se que elas equilibrassem isso com babados e rodopios. Olha que coisa, né? Então, de novo, vamos voltar um pouco a nossa fita aí. Vamos imaginar o seguinte, que uma pessoa está acompanhando todas essas discussões atuais aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio e se posiciona dessa maneira aí. Nossa, que frescura, agora vou encasquetar com tudo. E aí a gente, de novo, né, vai pensar assim, não é que a gente está querendo ser chata e a gente está querendo achar pelo em ovo, mas sim, porque a gente está trazendo à discussão o porquê das coisas, né, que é o início lá da minha pergunta. Se a gente parar para imaginar, então, por que que esses símbolos foram trazidos, essas características foram perpetuadas, não era só para ser um mero detalhe. Não, é só uma fita no cabelo. Não. Houve todo um planejamento, houve todo um porquê para que isso acontecesse. E o que está se discutindo hoje é isso. É exatamente isso. O porquê, o motivo do laço, da maquiagem, desse vestuário ser muito diferente do vestuário masculino, por exemplo, né? Então, de novo, não é que as pessoas estão se apegando a detalhes, é o oposto disso. A gente está se apegando ao que está por trás disso, ao que realmente fez com que tudo isso surgisse na prática esportiva. E se a gente pensar, né, no porquê que existem as práticas esportivas e no porquê que existem esses grandes eventos mundiais do esporte. Existe toda uma finalidade, né, para isso. E com certeza essa finalidade não pode mais estar associada à objetificação de quem quer que seja, do homem, da mulher, independente, né? Ou não pode ser usada para perpetuação de uma imagem errada. Então, de novo, por isso que a gente está discutindo, tá? Vamos continuar aí, ó, com a leitura. Em maio daquele mesmo ano, ou seja, de 1978, né? 3 atletas da equipe alemã de ginástica artística usaram maiôs que cobriam suas pernas no campeonato europeu realizado na Basileia, na Suíça. Afirmaram que o fizeram em protesto contra a sexualização exigida das mulheres nesse esporte, no qual os homens competem de short e sem maquiagem. Todas as mulheres querem se sentir confortáveis em sua pele. Na ginástica, isso é cada vez mais difícil.
à medida que você cresce e deixa para trás seu corpo de menina, explicou uma delas, Sarah Voss, à TV pública alemã. Quando criança, eu pensava muito nos maiôs. Mas quando entrei na puberdade, quando menstruei, comecei a me sentir cada vez mais desconfortável. Nesse caso, e ao contrário do que aconteceu com as norueguesas, a organização autorizou, porque uniformes desse tipo são permitidos para ginastas que tenham objeções religiosas na hora de mostrar as pernas. No entanto, para cada mulher esportista que batalha com sua federação para usar um uniforme mais parecido com o dos homens, existe uma que quer o contrário, e que não considera, como pensava o Geiler, que usar maquiagem, cristais Swarovski na roupa de banho, como costumam fazer as do nado sincronizado, ou unhas compridas, esteja em desacordo com sua excelência atlética. Aí tem esse nome difícil, né, da gente pronunciar, a última estrela do atletismo feminino, que não pôde competir em Tóquio porque deu positivo para maconha no exame antidoping, mas que protagoniza uma campanha de beats ao lado de Kanye West, é famosa por seu cabelo alaranjado e suas unhas criativas, que lembram as de Florence Gift nos anos 80. A jogadora de futebol feminino, Ali Krieger, costuma jogar de maquiagem, que ela chama de pintura de guerra, embora isso não seja habitual no futebol. E outra corredora estadunidense, Shannon Bowbury, pinta os lábios de vermelho em cada prova porque considera que seja empoderador. A ginasta Ali Weissman disse algo parecido sobre o rímel, lhe dá confiança. Olhem que legal, gente. Aí a gente tem essa segunda possibilidade, né, de posicionamento em relação a esse assunto todo. Das próprias mulheres que estão nas práticas esportivas, além de não se sentirem incomodadas com esses elementos, ainda atribuem a esses elementos femininos, vamos dizer assim, empoderamento. Uma possibilidade, então, delas se posicionarem de maneira mais firme, de maneira mais forte. E aí, como que a gente pode abordar isso, caso nós fôssemos contrários, então? Caso a gente pensasse assim, não, a gente não acha que a mulher estar de maquiagem, a mulher estar de biquíni, ou a mulher estar com o cabelo enfeitado, seja algo que caiba na prática esportiva. Como que a gente argumenta com essa mulher que acha que é um objeto de empoderamento, passar o batom vermelho, colocar o laço no cabelo, colocar uma unha colorida? Como que a gente poderia trocar essa bola com essa mulher? Pensem aí para me falar. Precisa ter essa divergência entre as duas, porque eu acho que o que deveria, tipo, na minha opinião, é as que gostam de usar e se sentem bem com isso, que usem, mas não seja uma imposição do esporte. Isso, excelente. Essa é a chave. Como que a gente argumenta com esse tipo de mulher? Justamente no sentido de que tem que ser uma questão de escolha, né? Tem que ser uma opção para ela, mas não uma obrigatoriedade. Como aconteceu com as meninas do handebol, de serem multadas ou de talvez serem impedidas de competir por não estarem de biquíni. Então, precisa ter essa possibilidade, né? Essa opção de que você se sente bem de biquíni, não acha que tem nada demais com isso? Não, ok, usa, sem problema algum. Você acha que a maquiagem traz realmente poder, vai fazer você saltar mais alto, vai fazer você correr mais, vai fazer você ficar mais feliz? Ótimo, usa à vontade. Eu sou contra usar rímel para fazer a minha apresentação lá do solo. Então, você não é obrigado a usar, né? Então, isso é legal, a gente utilizar como argumentação dentro do nosso texto a não obrigatoriedade. A gente trazer a ideia da opção para a mulher, tá? Isso é fundamental. Então, vamos lá, vamos continuar.
Segundo a professora canadense Elizabeth Hardy, que atualizou o assunto do pedido de desculpas feminino no esporte, os meios de comunicação têm um papel importante na persistência desses estereótipos, sobretudo na elite, porque para as atletas é mais fácil conseguir cobertura e contratos com marcas que as patrocinem quando se encaixam no físico normativo, que é aquilo que eu tinha falado, né? Então, se a gente pensar nas grandes marcas esportivas, Nike, Adidas e sei lá mais o que, nem sei o nome das marcas esportivas, é claro que essas marcas buscam um perfil também, né? Para que possam representar suas marcas. E se os atletas, ou a pessoa de uma forma geral, não precisa nem ser esse atleta, né? Mas a pessoa de uma forma geral não se encaixa nesse padrão, possivelmente ela não será mais patrocinada, né? Então tem essa questão também. Se enfatizam essa visão idealizada da feminilidade tradicional, garantem que permanecerão desejáveis para os homens, escreveu Hardy numa análise sobre os papéis de gênero na Olimpíada do Rio 2016. Na ocasião, a cobertura do vôlei de praia feminino, por exemplo, concentrou-se nos corpos das atletas e não no esporte, o que demonstra que ser estereotipicamente atraente deveria ser mais importante para as atletas do que ser boa em seu esporte. Então, de novo, né, tem um rebate nesse sentido, de que depende muito de como a própria pessoa se sente. Então, de repente, a gente pode conversar com uma atleta de qualquer uma dessas práticas esportivas e ela pode falar, não, me sinto super à vontade. Nossa, eu treino pra caceta com o meu corpo. Eu realmente exijo pra caramba dele. E eu quero exibir a minha melhor forma mesmo. Eu quero fazer com que as pessoas fiquem babando, eu quero conseguir ganhar dinheiro, porque afinal de contas é meu instrumento de trabalho, né? Para o esportista, para o atleta, o corpo é um instrumento de trabalho, então não está nem aí. Assim como a gente pode conversar com atletas que falam, eu me sinto abusada, né? Nesse sentido. Eu acho isso errado. Então, de novo, a gente poderia sempre contra-argumentar com esse nosso leitor que se posiciona de maneira contrária àquilo que a gente gostaria de expressar como opinião, pensando sempre naquilo que não seja obrigatório. A questão da não obrigatoriedade é muito importante aí, tá? A professora também abordou em seu estudo um assunto mais polêmico. Há alguns anos, uma ótica mais inclusiva do esporte está se concentrando nas atletas que são mães e em como conseguem combinar ambos os papéis, ressaltando que é possível ser ao mesmo tempo atleta de elite e mãe. Nesta mesma semana, Ona Carbonell denunciou as dificuldades que a organização de Tóquio lhe impõe para continuar amamentando seu bebê de 8 meses. Para Hardy, no entanto, se a imprensa se concentra muito em oferecer uma imagem protetora e maternal dessas esportistas, isso prejudica o papel delas como atletas e o esporte em geral. A professora cita como exemplo a capitã da equipe de curling do seu país. Jennifer Jones, uma estrela do Canadá, ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014, quando já tinha um filho de 2 anos. A posição do Stipe, o capitão, é dominante, autoritária dentro do curling. Porém, no enfoque dos meios de comunicação e das campanhas publicitárias que trabalham com Jones, ressalta-se seu lado protetor e seu papel de esposa e mãe, não seu sucesso como atleta, o que dá a impressão de que suas conquistas esportivas não são suficientemente válidas, que não são boas o suficiente. Isso é danoso para jovens atletas, pois demonstra que as ambições esportivas não importam, porque ser mãe deveria ser a prioridade em sua vida e aquilo pelo qual você será conhecida. De novo, um contragolpe aí nessa linha de raciocínio, né? Por quê? A gente sabe que os atletas todos de alto rendimento só são atletas de alto rendimento porque conseguem se dedicar a essa prática, né, esportiva. São muitas horas de treino, são muitas horas de
dedicação praticamente exclusiva para isso. E aí, dentro desse contexto, é difícil a gente tentar imaginar que essa pessoa consiga conciliar as suas outras atividades. Porém, de novo, ela continua sendo uma pessoa. E aí, de novo, a gente vai ter que questionar o porquê da prática esportiva e o porquê desses grandes eventos mundiais do esporte. Quem gostaria de falar para mim a importância da prática esportiva para a vida, tanto no sentido individual, pessoal, quanto coletivo? Quem gostaria de falar alguma coisa? Quem ainda não falou nada? Eu não escutei a voz da Pamela, não escutei a voz da Duda. Falem comigo. Eu vou repetir a pergunta. Qual que é a importância das práticas esportivas, de praticar esportes, tanto para o ser humano, de forma individual, quanto de forma social, coletiva? Por que que é importante praticar esporte? Depende, né? Tem vários fatores, né? Como tanto como saúde, como um, não reconhecimento, mas uma autorrealização, uma procura de um desejo ou algo que se torna mais um sentido, né? Algo que você procura um sentido da sua vida ali, você gosta daquilo e você se dedica a, a aquele esporte, algo do tipo, né? E eu Uhum, tava até procurando aqui, que nem para que tem as Olimpíadas, né? As Olimpíadas, elas são com o objetivo de ter uma prática de esporte, de jogos amistosos nos todas as nações dos 5 continentes, né? Então que o objetivo dela era para ser algo que um amistoso, né? Para todo mundo ver como que todos são iguais e como cada um tem a sua, como que eu posso dizer, sua individualidade. Mas aí tem essas imposições, como que fala no texto, não? Para a mulher tem que ser toda enfeitada, cheia de frufruzinho, sendo que o objetivo do esporte, na verdade, era para ser totalmente o contrário, mostrar que todos são iguais. isso. Então, olha só, se a gente pensar primeiro, né, nessa questão individual da prática esportiva, tem a ver com exatamente tudo isso. A questão, primeiro, da saúde, né, da manutenção da saúde física, por consequência da saúde mental também, e também aquela questão de superação, né? Então, você impõe desafios para você, e uma vez que você consegue superar esses desafios, melhorar, evoluir, tudo isso vai fazendo com que você cresça, no sentido de que você percebe a sua capacidade, né, de evolução, de crescimento, de superação, de se dedicar, é uma questão de aquisição de disciplina. Se a gente pensar na questão social, a gente aprende a conviver com as diferenças, a gente aprende a respeitar regras, a gente aprende, inclusive, a ser paciente, né, resiliente. São várias questões aí que são importantes, psicológicas, que são trabalhadas conosco em qualquer prática esportiva, seja ela de um esporte individual ou coletivo. Se a gente pensar na origem das práticas, né, dos jogos, por exemplo, na Roma antiga, a gente tinha, então, aqueles torneios, né, que eram promovidos em virtude de gerar entretenimento mesmo para o povo e enaltecimento dos imperadores, né, dos nomes, dos grandes imperadores. Então, esses jogos, eles eram claro, numa proporção infinitamente menor, né, disso que a gente assiste hoje, de Olimpíadas, e inclusive com uma redução muito grande aí das práticas, né, mas no geral era para entretenimento do povo
e também para enaltecimento do nome dos imperadores, porque era nesse tipo de torneio, inclusive, que se distribuía comida, bebida, né, à vontade para as pessoas que estavam ali assistindo. Ao longo do tempo, então, que nós fomos desenvolvendo essa ideia das Olimpíadas, seria justamente a promoção dos Jogos da Paz, né, no sentido de união entre os povos, de reconhecimento das culturas diferentes e tudo mais. Vejam, então, toda essa motivação esportiva, principalmente em grandes eventos mundiais, como as Olimpíadas, a motivação ela é muito positiva, no sentido de trazer o desenvolvimento de todas as habilidades positivas do ser humano, tanto nesse âmbito individual quanto no coletivo. Só que quando a gente olha, então, para esse tipo de cerceamento, né, no sentido de que, olha, você, mulher, ou mesmo homem, vocês não podem se dedicar à sua vida particular, que é a discussão da Simone Biles, né? Você não pode se dedicar à sua vida particular. Você precisa se dedicar única e exclusivamente para a sua prática esportiva. Então, você não tem vida. Você vive em função disso. E aí perde um pouco, né, o sentido, tanto do esporte em si, quanto dos grandes eventos mundiais, porque você virou uma máquina. Você deixou de ser aquele componente importante que está em construção, em desenvolvimento, crescendo e tudo mais. Então, essa questão da gente olhar para os atletas todos como pessoas, como seres humanos, isso é mais importante do que buscar dele, tentar extrair dele todo esse potencial técnico, propriamente dito, de melhor rendimento. A pessoa não pode fazer mais nada, por exemplo, não pode ser mãe, por exemplo, não pode constituir uma família, por exemplo, não pode se dedicar a outras coisas que te tragam coisas boas, como lazer, entretenimento, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, a gente precisa trazer de novo à luz da discussão o porquê, né, dessas práticas e o porquê da importância do esporte aí nas nossas vidas. Vamos continuar aí, ó. Opa. Enfatizar tanto o enorme mérito das atletas que conseguem voltar a treinar no nível máximo após parir, ou que competem grávidas, como fez Serena Williams quando venceu um aberto da Austrália sem que ninguém soubesse que estava esperando sua filha Olímpia, poderia, segundo essa teoria, estar aumentando desnecessariamente as exigências e passando a mensagem de que ser apenas atleta e não atleta e mãe é menos importante. Até o momento, a primeira polêmica que os Jogos Olímpicos já trouxeram em relação aos uniformes femininos não tem a ver com o fato de serem reveladores ou femininos demais, mas, digamos, com a gestão da diversidade. A Federação Internacional de Natação proibiu que as atletas usem toucas da marca Soul Cap, pensadas para o cabelo das afrodescendentes. A federação considera que essas peças não respeitam a forma natural da cabeça. Nadadoras, como Danielle Obi, contudo, denunciam que a decisão é um sintoma de como esse esporte continua sendo branco e homogêneo. A touca de natação original foi desenhada pelo Speedo para evitar que o cabelo, geralmente o cabelo liso, fosse até a cara ao nadar. Mas o cabelo afro sobe e desafia a gravidade, diz Obi. Inclusão significa que qualquer forma de cabeça seja considerada normal. Olha só, aí nós temos a inserção de uma nova discussão, né? Não só a questão lá do vestuário feminino versus vestuário masculino, da toda a indumentária, né? Vamos dizer assim, os enfeites que as mulheres usam, os homens não, mas também essa questão da diversidade no sentido de proibição de uma touca diferente. Alguém já tinha lido alguma coisa sobre isso? Alguém tinha visto aí nesses dias alguma reportagem nesse sentido ou não?
Não. Não? Eu achei muito interessante quando eu vi, inclusive, esse veto, né, do uso dessa touca, porque isso me lembrou muito um tema que a Unifesp trouxe no ano passado, aliás, no ano retrasado, né, que ela aplicou na sua prova a respeito do uso dos hijabs nas práticas esportivas. Matheus e o Vitor já me ouviram falando sobre isso, né, que a gente já trabalhou com esse tema em aula, mas é interessante porque pode surgir com uma nova cara. Então, quando a Unifesp trouxe essa discussão, ela trouxe justamente com essa cara. Se uma determinada marca tinha criado, então, um hijab esportivo, se isso era uma forma de empoderar as mulheres, né, que são muçulmanas, para a prática da prática esportiva, ou se isso era uma forma de subjugá-las, no sentido, então, de mostrar o quanto essas mulheres sofrem por usar o tal do hijab como obrigatoriedade. Para quem não sabe, o hijab é aquele lenço que cobre o cabelo e o pescoço e uma parte do colo das mulheres que são muçulmanas. E essa marca esportiva lançou, então, justamente um específico para a prática esportiva. E o mundo, então, do esporte, principalmente na França, em que isso ocorreu, revoltado com essa criação dessa marca e querendo obrigar que a marca esportiva deixasse de fabricar o hijab, porque seria uma forma, então, de cercear a liberdade das mulheres. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, né, com a touca. Por quê? Inclusive, eu fui ver as imagens, né, dessas toucas. Todo mundo aqui já viu alguma touca de natação e possivelmente já tem até utilizado, né, alguma touca. Elas são confortáveis de serem colocadas e tiradas da cabeça? Sim ou não? Não, as que eu usei nunca foi. Elas são bem apertadas, né? Sim. E dependendo da situação, né, fica mais difícil ainda de tirar ou de colocar. Que situação é essa? Do seu cabelo, de como é a textura do seu cabelo. E essas que foram criadas, então, por essa determinada marca aí para o cabelo afrodescendente, elas são toucas maiores, inclusive de maneira que, caso a pessoa use dread no cabelo, ou caso a pessoa tenha tranças, aquelas tranças características, né, do cabelo afro, ela possa acomodar todo aquele volume dentro da touca. Ou seja, é a liberdade do atleta de natação ter um cabelo diferente, né, do que a maioria normalmente ostenta, mas muito normal para a etnia dele, caso ele seja afrodescendente. E aí, simplesmente, a Federação Internacional de Natação proibiu em virtude disso, né? Por considerar, então, que não respeitam a forma natural da cabeça. E aí, então, quem se vê excluído dessa possibilidade, porque até então, uma coisa é você, nossa, nenhuma marca desenvolveu. Então, tudo bem, eu aceito, porque não existe mesmo, beleza. E outra coisa é, a partir do momento que uma marca desenvolveu aquele produto e uma opção diferente, as federações não aceitarem, né, aquilo. Porque, de novo, uma coisa é você não ter a opção existente no mercado, então tudo bem, você acaba aceitando, você se encaixa, né, naquele perfil pré-estabelecido, e outra coisa é, já existe, mas as pessoas não aceitaram. Assim como essa discussão a respeito da maquiagem, da obrigatoriedade. É a mesma coisa. Não parece que a gente está falando da mesma coisa, mas nós estamos, né? Por quê? Uma coisa é a gente ter reconhecido que a maquiagem ela não é importante mais, no sentido de atrair a atenção do público masculino para assistir aquilo, no sentido de a mulher não se achar tão feminina porque está praticando esporte. Isso não existe mais. Esse tipo de discussão não existe mais na nossa sociedade, né? Da mulher achar que deva pedir desculpa porque está na mesma condição ali, né, do homem, de conquistar destaque, conquistar vitórias e tudo mais. Não existe mais isso.
mas sim a possibilidade da escolha. Se você quiser usar, ótimo, se você não quiser usar, ótimo também. E o mesmo deveria ter sido utilizado, né? O mesmo critério deveria ser utilizado para as toucas. Você tem o cabelo afro e tem aquilo que é típico da sua cultura, o dread ou a trança, ótimo, usa a touca para isso. Seu cabelo não é afro, ou seu cabelo é afro, mas ele é bem curtinho e ele se acomoda dentro da touca comum, você quer usar a touca comum? Ótimo, usa a touca comum, né? Então, de novo, é a mesma discussão. A mesma discussão, inclusive, sobre a vestimenta da mulher ser diferente ou não da vestimenta do homem. Então, parece que estamos falando de coisas distintas, mas no fundo estamos falando da mesma coisa, que é isso daqui, ó, a história da gestão da diversidade, da gente pensar, então, de novo, no porquê da prática esportiva e no porquê desses grandes eventos mundiais do esporte. É para mostrar diversidade? É para mostrar respeito com as culturas? Então, não vamos fazer disso um discurso hipócrita, né? Que é só lá para a gente dizer que nós somos melhores, né? Porque cultivamos ali uma visão positiva sobre o esporte, mas tudo que está por trás daquela atividade é rechaçado por nós. Vocês devem, inclusive, terem visto memes a respeito da skatista, Larissa o nome dela? Raíssa, né? Da Raíssa, de 13 anos lá, que conquistou medalha também. Vocês viram meme assim? Que as pessoas estão olhando meninos andando de skate na praça, em qualquer lugar. E as pessoas falando assim, nossa, um monte de vagabundo andando de skate. E no quadrinho do lado, a Raíssa no ar, né? Fazendo as manobras lá dela no corrimão, e as pessoas aplaudindo. Quem viu isso? Alguém lembra de ter visto esse meme? Eu Essa não vi, não. semana? Eu já Não? vi. E é bem exatamente essa discussão, né? Outro meme que eu vi políticos. Isso não é uma questão partidária, tá? Políticos de uma forma geral. Falando, não, a gente não pode mais destinar nenhuma verba para o esporte. O esporte é besteira. E no quadrinho do lado, a partir do momento que as medalhas começam a sair, os mesmos políticos aplaudindo e falando, aê, Brasil, né? Quer dizer, é tudo uma questão de discurso e de hipocrisia. Não adianta a gente imaginar, então, né, pensar lá na fundamentação da prática esportiva, desses grandes eventos mundiais, do porquê deles existirem, e falar, nossa, tem que ter mesmo um grande evento como as Olimpíadas, como os Jogos Pan-Americanos, como a Copa Mundial de Futebol, né? Enfim, qualquer evento aí mundial esportivo, e aí você não pensar na essência de fato daquilo e não cultivar, perpetuar aquela essência. O esporte é para a gente praticar essa questão do respeito à diversidade, então o skatista do meu bairro, ele também precisa ser respeitado por mim, e não só a menina que ganha medalha, precisa do respeito à diversidade. Então, quem tem uma condição corporal diferente precisa estar incluído nesse processo, seja através do hijab, que é uma questão religiosa, seja através da touca, que abriga um cabelo diferente, seja através de uma vestimenta que seja específica, ou que traga mais conforto, não importa a situação, né? A gente precisa tirar o discurso do papel, daquilo que é bonito a gente repetir, e trazer esse discurso para a prática da realidade mesmo, seja ela no esporte ou em qualquer outra circunstância que a gente possa imaginar. Então, voltando lá à nossa pergunta inicial, é uma questão, então, de empoderamento, essa questão da vestimenta das atletas, ou mera sexualização, né? Então, a gente precisa se posicionar para poder pensar numa defesa dessa ideia, na construção dessa argumentação, para que o nosso leitor concorde conosco, porque a gente não pode esquecer disso, né?
o objetivo do gênero dissertativo argumentativo é o convencimento do nosso leitor, tá? Isso é essencial. Então, ao final da leitura do nosso texto, o nosso leitor precisa estar convencido, ele não pode conseguir achar nenhuma possibilidade de discordância conosco ou de contestação daquilo que a gente está falando. Ainda sobre a Simone Biles, tem esse episódio aí dela também de desistência, né, da competição, que também poderia surgir, que está dentro dessa discussão também de respeito, né, à diversidade, porque, embora ela seja uma atleta que se predispôs a estar nessa competição dessa maneira, em algum momento ela percebeu que ela não era mais essa máquina que ela achava que ela fosse, né? Inclusive, para quem leu alguma coisa sobre isso, foi justamente a partir do baixo rendimento dela, de uma das competições, que ela viu, né? Eu não vou fazer isso. Pode ser, inclusive, depois eu até fiquei pensando, que ela nem tenha feito o que ela fez de desistir por uma questão mental, mas sim para talvez não trazer prejuízo para o nome que ela construiu, né? Ao longo desses anos todos. Porque ela é atleta da ginástica mais premiada, né, pelas competições todas, com medalhas de ouro dos Estados Unidos. E como ela percebeu que o rendimento dela não está tão ok mais, porque ela já tem 24 anos também, né, ela já é velha dentro desse contexto. Como ela percebeu que, de repente, ela não poderia continuar no auge, pode ser que ela tenha falado, não quero mais brincar, né? E não seja uma questão mental, propriamente dita, no sentido de saúde, de equilíbrio, nada disso. Mas também pode ser simplesmente isso, dela falar, não é para mim, então não vou continuar, né? Então, é uma questão interessante que poderia aparecer também em algum dos vestibulares de vocês, tá bom? Queridos, querem falar alguma coisa? Querem complementar aí de alguma maneira? Conta para mim. Oda, minha dúvida é que eu poderia utilizar essa questão da ambiguidade, que há quem queira usar a maquiagem e há quem não queira. Eu Pode, posso explicar da forma de liberdade, pode. porque eu teria que responder exatamente sexualização ou empoderamento? Você poderia responder dessa maneira aí da ambiguidade, né, que você falou, se antecipando ao seu leitor, né? Mas de alguma maneira você precisa se posicionar, né? Então, pelo que a gente leu e pelo que a gente discutiu, a gente fica mais com a ideia do empoderamento mesmo, no sentido de que esses símbolos, eles foram utilizados para essa objetificação da mulher. E hoje a gente não necessita mais deles. Mas caso a mulher queira utilizar, é uma escolha, tem que ser de escolha dela, né? E não continuar sendo símbolo através da obrigatoriedade de uma determinada circunstância, de uma determinada situação. Eu acho que ficaria mais fácil de você defender assim, do que defender só a história lá da sexualização. Eu poderia também dizer que o fato de a mulher utilizar por conta própria é um empoderamento também, né? Tipo, se Sim, ela se maquia porque ela acha que ela se sente mais confiante, ou sim. Se isso não vice-versa. for obrigatório, sim. Isso. Sim, exatamente. Certo? Alguém mais Certo, quer obrigado. falar alguma coisa? Quer compartilhar alguma reflexão que possa ter tido aí? Sim ou não? Não? Queridos, eu vou então finalizar a minha aula para vocês fazerem o intervalinho de vocês. E aí, na sequência, é o Evangelho, então, com geometria, tá? Para vocês. Tudo bem? Tá bom, Dé, obrigado. Beleza, gente. Bom descanso para todos agora, 20 minutinhos então. E a gente se fala amanhã, ou mais hoje também, tá bom? Beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.